bom dia a todos. Agora são 9 horas e 31 minutos e nós estamos ao vivo aqui da Vila Mariana, em São Paulo, onde estão os estúdios da Canção Nova. E você vê imagens ao vivo aí, hoje uma manhã ensolarada, a máxima prevista para aqui é de 30 graus. Direto de Brasília, nossa equipe traz informações sobre o novo ministro da Saúde e ainda também as informações de compra, de quantidade da vacina contra a Covid-19. Nossos correspondentes nos atualizam de como está a questão da pandemia em Londres e na Espanha. E aqui na capital paulista, um projeto que oferece aulas para jovens e idosos ainda resiste às dificuldades desse tempo. Tudo isso daqui a 2 minutos. Vamos juntos até às 10 da manhã. E agora vamos para o intervalo com imagens de Brasília. Lá no Distrito Federal, dia de sol com pancadas de chuva à tarde. A máxima por lá deve chegar aos 30 graus. O novo ministro da Saúde é o cardiologista Marcelo Queiroga. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou o nome do médico que vai substituir o general Eduardo Pazuello, que em sua última entrevista coletiva anunciou a compra de doses da vacina da Pfizer e Janssen. Nós vamos ao vivo agora lá para Brasília com o Ronaldo da Silva. Bom dia, Ronaldo. E quais são as suas considerações sobre essa troca? Olá, Adelita, bom dia a você, bom dia ao Brasil inteiro. Adelita, dia de mudanças, realmente, aqui em Brasília é aguardado para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no Ministério da Saúde, o novo ministro para um primeiro encontro ali e o início de uma transição que deve durar 2 semanas. Mas olha, é da Paraíba, de Cabedelo, tem 55 anos, é um cardiologista, um médico, coisa que sempre se cobra muito de um ministro da Saúde e, portanto, estava exercendo a função de presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia desde o ano passado, já comandou a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, portanto, um médico de bastante experiência e de renome também bastante considerado na classe médica. Adelita, o que se pode dizer também é que ele tem um perfil moderado e assumirá agora a organização de políticas públicas do Ministério da Saúde nesse momento importante, agora em que o Brasil está tentando acelerar a vacinação, que é um dos principais temas. Ele é um entusiasta da vacinação, já deixou isso muito claro também. Aliás, por ser médico, a classe que está à frente da Covid-19 já foi vacinado também e agora é se aguardar esse momento de transição e os primeiros atos do novo ministro. Quanto ao Eduardo Pazuello, o ministro que acaba de deixar, ele participará dessa transição, Adelita, e ontem, quando se despediu, importantes atos também foram ainda assinados pelo ministro Pazuello, você acabou de falar aí. Por exemplo, o anúncio da compra de novas doses de alguns laboratórios, 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, 38 milhões da Janssen e 37 milhões da Sputnik V, aquela vacina da Rússia, em parceria com o consórcio Nordeste, que está sendo coordenado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que, aliás, esteve aqui ontem em Brasília, o Wellington Dias, numa reunião na Anvisa, também com representante de um laboratório que representa essa vacina russa aqui no Brasil, e ele deu boas perspectivas sobre essa reunião de ontem. O Brasil hoje pode ter grande expectativa com essa vacina da Rússia, porque as vacinas que vêm dos Estados Unidos ou a AstraZeneca estão com dificuldades, porque esses países estão preferindo primeiramente vacinar suas populações para depois mandarem as vacinas para outros países. Então, o Brasil pode encontrar um bom desafogo nesse momento agora da necessidade de vacinas junto à Rússia, a Sputnik V. E, segundo o governador Wellington Dias, aliás, agora há pouco ele se manifestou também numa entrevista, ele disse que há uma boa perspectiva de que já no começo de abril o Brasil já comece a ter a vacina da Rússia aprovada pela Anvisa. A reunião de ontem na Anvisa foi para isso, para que os últimos documentos da Sputnik V pudessem já ser encaminhados e assim ela aprovada para uso aqui no Brasil. Também o governador do Piauí, que é responsável por esse consórcio Nordeste e que representa grande parte desses governadores, que está em contato permanente com secretários de saúde do Brasil inteiro, ele disse que agradecia ao ministro Pazuello pelo bom trabalho de coordenação agora neste momento, em que conseguiu dialogar bastante, abrir portas e atender aos governadores. Então ele fez amplo elogio também às últimas atitudes do Eduardo Pazuello. E
uma boa perspectiva já, Adelita, para que a gente termine também pensando em coisas mais favoráveis no futuro breve. A Fiocruz entregará esta semana as primeiras vacinas produzidas por ela mesma. Serão 1.080.000 doses entregues ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e ela disponibilizará 500.000 doses na próxima quarta-feira e outras 580.000 até sexta-feira. Em março, serão entregues no total 3,8 milhões de vacinas pela Fiocruz, produção já brasileira. Lembrando que sexta-feira passada uma segunda linha de produção entrou em operação, o que vai permitir o aumento da capacidade produtiva da Fiocruz. A expectativa é chegar até o final deste mês com uma produção de cerca de 1 milhão de doses ao dia. Bom dia, Adelita. Obrigada, Ronaldo, por suas informações. Um ótimo dia de trabalho para você. O Brasil também está entre os destaques internacionais. E o jornal alemão Deutsche Welle também dá destaque ao Brasil e afirma: Bolsonaro anuncia médico Marcelo Queiroga como ministro da Saúde. Cardiologista vai substituir Eduardo Pazuello no comando da pasta e será o quarto ministro a ocupar o cargo desde o começo da pandemia. O britânico The Guardian destaca: Brasil deve perder seu terceiro ministro da Saúde em meio à pandemia e com o aumento do número de mortes por Covid. Entre seus destaques, o Washington Post afirma: morte na flor da idade. Covid-19 é especialmente letal para os latinos mais jovens. O coronavírus abriu um caminho desproporcional pelos bairros latinos dos Estados Unidos. Segundo o jornal, é impressionante a letalidade do vírus para os latinos entre 30 e 40 anos. E agora a gente volta aqui para o Brasil e na primeira noite de toque de recolher em São Paulo, a movimentação na capital diminuiu bastante. A medida faz parte da fase emergencial em vigor até 30 de março. O repórter Sidney Fernandes fez um relato do que viu ontem à noite nas ruas. Agora já passam das 10h30 da noite, eu estou na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha Melo, Zona Leste de São Paulo. É o caminho que eu faço para ir para minha casa todos os dias, depois que eu saio do trabalho. E também eu percebo que hoje, especificamente, não há muito movimento de carros. Nos dias normais sempre tem um pouquinho de trânsito, mas hoje a movimentação diminuiu bastante. Pedestres, pouquíssimos, alguns ciclistas pedalando, mas é porque hoje nós estamos no primeiro dia da chamada fase emergencial. Das 8 da noite às 5 da manhã foi estipulado o toque de recolher. Portanto, quem precisar circular nesse horário precisa de fato comprovar a real necessidade. É uma tentativa aí do governo para tentar reduzir a propagação do coronavírus. O que se percebe então, neste primeiro dia, após as 8 da noite, é que a movimentação diminuiu bastante na cidade de São Paulo. Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E agora a gente vai para um breve intervalo e a seguir especialista explica como o Remdesivir atua no tratamento contra a Covid. E a gente vai agora com imagens de Belo Horizonte. Por lá, sol entre nuvens, tem previsão de pancadas de chuva. Termômetros entre 17 e 29 graus. O Reino Unido acelera o programa de vacinação enquanto países da Europa paralisam o uso do imunizante britânico. Nessa semana foi registrado o menor número de casos de Covid-19 desde outubro do ano passado. Isso é resultado do programa de vacinação que já atingiu mais de 24 milhões de pessoas por aqui. Inclusive, no mês de abril, pessoas acima de 30 anos serão os próximos a serem imunizados. Para que o governo atinja sua meta, a partir de agora eles devem dobrar para cerca de 5 milhões de doses por semana. Enquanto isso, países como a Alemanha, França, Itália e Espanha suspenderam o uso do imunizante britânico. Os países da Europa interromperam o uso da vacina de Oxford com receio sobre os casos de pessoas com coágulos sanguíneos após receberem a dose. Entretanto, não há indícios que confirmam a ligação entre os casos. A Organização Mundial da Saúde fez um apelo para que os países não paralisem a vacinação. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirma que a vacina é segura. E em entrevista à Sky News, o chefe do grupo
de vacinas da Universidade de Oxford, o professor Andrew Pollard, cuja equipe desenvolveu o imunizante com a AstraZeneca, disse que é certo que os cientistas investiguem os casos de coágulos sanguíneos, porém apresentou dados muito tranquilizantes de milhões de pessoas, mostrando que não há ligação entre os casos. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. Pois é, como a Vanessa disse, a Espanha foi um dos países que anunciou a paralisação na aplicação da vacina AstraZeneca. Enquanto isso, o ministro da Saúde espanhol divulgou números de melhoras nos casos da doença. É o melhor dado dos últimos 14 dias. A incidência acumulada diminuiu ligeiramente. Foram 128 casos notificados por cada 100 mil habitantes, frente aos 130 da última sexta-feira. A situação é diferente entre as regiões. 8 das 19 apresentam incidência inferior a 100 por cada 100 mil habitantes. A melhoria no índice se deve às restrições que vêm sendo adotadas pelos governos regionais. Uma das principais medidas adotadas é o fechamento perimetral entre as regiões para conter o avanço do vírus. O ócio noturno também está sendo controlado. Na capital Madrid, por exemplo, bares e restaurantes podem abrir, mas às 11 da noite todos devem estar fechados. Outro fator importante é a vacinação. 85% das doses que chegaram à Espanha já foram aplicadas. E falando em vacina, o Ministério da Saúde espanhol anunciou a suspensão temporária por 15 dias na aplicação do fármaco desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca. A Espanha se une a outros países como Alemanha, França e Itália, que também paralisaram o uso da vacina inglesa. Estamos à espera de uma análise minuciosa e rigorosa que será feita pela Agência Europeia de Medicamentos, mas seguindo sempre a precaução que guia nossas ações, decidimos a suspensão cautelar, temporária de pelo menos 2 semanas, para que a Agência Mundial de Medicamentos possa avaliar detalhadamente estes casos. O motivo dessa suspensão são os efeitos secundários que podem causar a vacina. Apesar de não ter uma análise definitiva da Organização Mundial da Saúde, algumas pessoas que foram vacinadas com a AstraZeneca tiveram uma reação na coagulação do sangue que poderia provocar trombose. Não está confirmada a relação com a vacina. Até o momento, 11 casos foram diagnosticados entre as 17 milhões de pessoas que receberam a vacina. Uma delas está na Espanha. A ministra Darias informou também que a Espanha aplicou até o momento pouco mais de 839 mil doses da vacina AstraZeneca. Após as primeiras suspensões momentâneas da vacina, a farmacêutica inglesa informou através de nota oficial que oferece a garantia de segurança na sua vacina contra a Covid-19 com base em evidências científicas claras. Além disso, que não há evidências de um risco de embolia pulmonar. Na semana passada, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o Remdesivir para tratar a Covid-19. Mas o uso do medicamento deve ser feito apenas por pessoas hospitalizadas. O farmacêutico e doutor em biotecnologia, Dr. Gustavo Alves, explica para a gente como esse remédio atua. O Remdesivir é um medicamento que já vinha sendo utilizado para tratamento do ebola. O ebola é uma doença descoberta lá em 1975, 76, e que passou a ter bons resultados também contra outros tipos de coronavírus. Lembrando que o ebola é uma família de vírus diferente do coronavírus. Especificamente o Remdesivir ele teve bons resultados contra o SARS, que foi aquela primeira pandemia de coronavírus 2002-2003, e depois o coronavírus MERS lá do Oriente Médio 2012-2013. Os resultados foram bem animadores. O Remdesivir ele atua exatamente em uma enzima. O SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pelo coronavírus, ele se utiliza de uma enzima chamada RNA polimerase para se multiplicar. E o Remdesivir ele interfere exatamente na formação dessa fita do RNA que vai ser formada por ação da RNA polimerase. O Remdesivir ele vem sendo utilizado em mais de 50 países, Estados Unidos, Japão, Israel, Coreia do Sul, Índia, tantos outros países, com efeitos bastante interessantes, embora haja ainda uma certa dúvida, ou pairem algumas dúvidas em relação ao momento certo de começar a se utilizar. No Brasil, a Anvisa recomenda que ele seja utilizado em pacientes que estejam recebendo oxigênio, porém que não estejam entubados ainda. Isso é muito importante lembrar. Os resultados indicam uma redução de 5 dias de tratamento para pessoas que fizeram uso do Remdesivir e para as pessoas que fizeram uso do placebo, ou seja, não é um produto
que vai curar a doença, mas vai trazer um resultado bastante interessante. Outros antivirais vêm sendo utilizados em outros países do mundo, como os bloqueadores de interleucina 6, aí são medicamentos mais recentes, o tocilizumab, o ciltuximab e outras drogas. E lembrar também o lopinavir e o ritonavir, essas duas drogas em associação com resultados bem interessantes. Portanto, o remdesivir, uma droga ainda, digamos, em teste, mas para um uso específico em uma certa fase da infecção pelo SARS-CoV-2, quando o paciente precisa de oxigênio, mas não está entubado ainda. A seguir, um projeto de educação para jovens e adultos que resiste a este grande tempo de dificuldade. Saímos com imagens de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz, na capital catarinense, terça-feira de sol, mas com previsão de chuvas e trovoadas à tarde. Termômetros entre 22 e 30 graus. Vamos ver como fica o tempo nessa terça em todo o país. Faz sol e tempo seco no Rio Grande do Sul. Nas outras áreas ocorrem pancadas de chuva isoladas. Predomínio de sol também no centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. No restante do sudeste, tem pancadas isoladas à tarde. No centro-oeste, tempo firme no norte e leste de Goiás e no Distrito Federal. Chove nas demais áreas. Já na região norte, chove o dia todo em parte do Amapá, em Roraima, norte do Amazonas e interior do Pará. Nas outras áreas, tem chuvas isoladas. Dia de sol e chuva rápida do litoral da Bahia ao litoral do Rio Grande do Norte e no Ceará. Tempo seco no interior de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Nas demais áreas, pancadas isoladas com raios. Em São Paulo, um colégio particular oferece aulas gratuitas para jovens e adultos. Até 2020, havia 600 alunos matriculados. Com a pandemia, esse número caiu 20%. Entre os fatores que contribuíram para essa queda estão medo de pegar Covid, a perda de emprego e dificuldades econômicas. Nós tivemos uma baixa muito grande, significativa, coisa que nunca aconteceu nos nossos cursos da EJA. Em razão da pandemia, porque muitos dos nossos alunos encontram-se no grupo de risco, e outra pela questão socioeconômica mesmo. Muitos perderam o emprego, hoje eles não conseguem mais o dinheiro suficiente para poder pagar a passagem, o transporte até a escola. Dona Maria é um exemplo de perseverança. Aos 60 anos, ainda não é alfabetizada e, neste ano, decidiu voltar à escola. Eu venho de a pé, é 1h e 10 da minha casa até aqui. Então, uma semana eu venho com a minha amiga, aí a gente vem e volta de a pé. Eu chego em casa todo dia, 11h20, 11h30, todo dia, né? Patrick tem 29 anos, parou de estudar ainda criança, mas o sonho de ser eletricista automotivo e de dar uma condição financeira melhor para a família o fez voltar à carteira escolar. Entre tantas dificuldades, o ensino híbrido, por causa da pandemia, se tornou seu grande desafio. Algumas vezes nem conseguia acompanhar. A gente tinha que pedir aos professores um tempo a mais no prazo para entregar alguns trabalhos, muitas vezes perdia muitas aulas, então ficava mais difícil. Graças a Deus os professores foram muito generosos, então ajudando, conversando. Maria Simone parou de estudar aos 14 anos, mas nunca abandonou o sonho de voltar aos estudos. Falei, agora eu consigo, e voltei. O meu maior sonho era voltar a estudar e consegui, graças a Deus. Joselita parou de estudar em 1985. Mesmo qualificada, pediu para retornar aos anos iniciais, para não perder nada. Há 5 anos, cursa o EJA. E de lá para cá, não parei mais. Já participei de eventos. Depois de mais de 30 anos alfabetizando crianças, Rosilene assumiu a sala de aula em EJA. Eu sempre tive vontade de alfabetizar adultos. Porque, diferente de uma criança, a criança vem para a escola porque a família quer que a criança se alfabetize. Mas o adulto é diferente. E eles buscam essa oportunidade. A professora achou uma saída para amenizar as dificuldades dos alunos, que não têm tanta familiaridade com as ferramentas digitais. Então eu faço WhatsApp. Eu tiro a foto do que eu quero, do trabalho. Muitas vezes eu escrevo no meu caderno como modelo para ter, tiro a foto e gravo uma mensagem oral.
E a persistência e a fé é que mantém vivos os sonhos desses estudantes. Eu não vou desistir, porque eu quero aprender a ler. Então eu confio muito que Maria está na minha frente, segurando nas minhas mãos. Eu vou vencer, eu vou conseguir. E com esse belo exemplo de superação, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Fique agora na companhia do Cantinho da Criança. Um ótimo dia para você.